Bom, gente, boa tarde. Como eu já me apresentei, reforço aqui, né? Eu sou o professor Vinícius Reis de Figueiredo. Nesse curto intervalo de tempo, eu irei trabalhar com vocês de forma virtual, aqui no módulo 2, a disciplina Microbiologia Geral, em substituição à professora Elke, que é a professora titular da disciplina aí, uma vez que ela está afastada agora, então estou a substituindo. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, a gente dá início ao segundo módulo desse ano letivo tão diferente, no ano letivo 2020, né, em função da pandemia. Nesse nosso primeiro encontro, eu vou fazer uma apresentação aqui da disciplina, né, aspectos gerais. Como a gente está em um formato diferente, a apresentação dos conteúdos vai ser de forma mais sucinta, o que não impede, muito pelo contrário, né, incita que vocês se aprofundem nos conteúdos, e a gente vai falar sobre grupos de micro-organismos, que é a microbiologia geral tem o objetivo de estudar qual o histórico sobre a importância desses micro-organismos ao longo da evolução da disciplina microbiologia, assim também como falar sobre alguns pesquisadores de importância para a microbiologia, tanto em nível nacional como internacional. Como eu disse anteriormente aí no nosso bate-papo inicial, a ideia da gravação dessa aula é que vocês tenham acesso ao conteúdo da disciplina em outros momentos, que vocês não consigam acessar, alguns colegas não vão conseguir acessar nesse momento aqui agora, né? Então, vocês podem acessar esse endereço lá no YouTube, né? Vinícius Reis, tudo junto, underline, né? Esse tracinho embaixo, oficial. Vinícius Reis, underline, oficial, é o canal no YouTube que vocês podem procurar. Procura a playlist lá, esta aula vai ficar disponibilizada lá a qualquer tempo para vocês tirarem as dúvidas. Então, vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? É apresentar para vocês, de forma resumida, o plano de aulas do componente curricular Microbiologia Geral, assim também fazer com que vocês possam compreender a importância dos acontecimentos históricos e o papel da microbiologia na vida dos seres vivos. Por que que nós temos a possibilidade, por exemplo, de comer pão no nosso café da manhã? Por influência direta, para vocês terem uma ideia da atuação de micro-organismos e seus metabólitos, né? Então, a partir da aula e do objetivo de hoje, o que é que você, estudante, ganha com essa aula? Capacidade de compreensão sobre a influência dos micro-organismos no processo de evolução da vida e a importância desses micro-organismos para a manutenção da vida no planeta, uma vez que, por exemplo, os micro-organismos são capazes de fazer a ciclagem de nutrientes. Mas, antes de começar propriamente a exposição aqui do plano de ensino e do nosso conteúdo de hoje, eu gostaria de dar duas sugestões. Vejam bem, são apenas sugestões para que vocês, estudantes, possam potencializar os estudos de vocês. Isso não é uma obrigatoriedade, mas eu costumo fazer isso com todas as disciplinas durante todos esses anos que eu venho ministrando aula. São duas dicas, né? Então, a primeira é a realização de testes de estilo de aprendizagem. E a segunda é uma estratégia para estudar realizando mapas mentais ou construindo infográficos. Então, gente, o que seria isso? O que é o teste de estilo de aprendizagem? É você identificar qual a melhor forma que você consegue aprender. Então, o nosso cérebro, ele tem a capacidade de compreensão e cada indivíduo carrega uma característica única, singular. Então, o estudante aí, por exemplo, Marcelo, ele tem uma capacidade de aprendizagem diferente, por exemplo, de Bruna, de Elisandra, que por sua vez tem uma capacidade de compreensão diferente de João Vitor ou de Wesley, por exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existem entre diferentes testes disponíveis na internet, e eu deixo aqui embaixo para vocês um link, ó, se vocês tiverem curiosidade, depois acessem, porque nesse link vocês vão ter a possibilidade de realizar um teste e descobrir qual estilo de aprendizagem você tem. Ou seja, se você é um estudante que tem um estilo de aprendizagem do tipo auditivo, visual ou sinestésico. O que é que significa dizer isso? Que a partir da realização desse teste aí, que eu deixei como sugestão, você vai responder algumas perguntas, não são muitas, e aí você vai obter uma indicação de qual o seu estilo de aprendizagem. Por exemplo, se
o estudante aí, Marcelo, ele faz esse teste e ele observa que o estilo de aprendizagem dele é auditivo. Significa dizer que para potencializar os estudos dele, ou melhor, para que ele possa aprender mais, de uma forma mais produtiva, ele pode utilizar algumas estratégias, como, por exemplo, ouvir alguns podcasts, ouvir videoaulas, e isso faz com que estimula a audição dele e ele vai compreender melhor o assunto que foi abordado, independente da disciplina, independente do curso, da modalidade de ensino, viu, gente? Então, isso é uma dica de aprendizagem que vai fazer com que vocês possam potencializar os seus estudos. Então, você vai identificar qual a melhor forma que você aprende e, a partir disso, se vocês quiserem, não é obrigatório, vocês podem potencializar os estudos. Essa é uma dica. A próxima dica é a realização de mapas mentais, que, como eu disse, né, ou infográfico, que são estratégias para potencializar os estudos de uma forma mais dinâmica. Então, é você fazer como se fossem alguns resumos, através de ilustrações, de informações gráficas, a partir daquilo que você vem estudando, independente da disciplina também, do componente curricular, e aí você pode fazer um resumo e depois recorrer a esses resumos, essas informações gráficas, visuais, para que vocês relembrem e apreendam melhor aquilo que foi transmitido. Ou seja, aí vocês vão ter a possibilidade de consolidar o aprendizado. Por enquanto, alguma dúvida? Eu posso seguir aqui? Ninguém? Então, vamos lá. Aqui eu deixo 2 exemplos para falar sobre essa estratégia de estudo que eu falei para vocês no slide anterior. Do lado esquerdo, vocês estão observando o que é um exemplo de um mapa mental. Nesse caso aqui, eu coloco mapa mental sobre agricultura. Então, observe aqui no centro, nós temos uma imagem que é um trator e a temática desse mapa mental é Revolução Verde. Então, a partir desse ícone inicial, dessa ilustração inicial, outras informações são projetadas para relembrar a temática trabalhada, que era Revolução Verde dentro da agricultura. Então, isso é a construção de um mapa mental. E como vocês podem ver, pode ser feito, inclusive, à mão. Não necessariamente com essa qualidade que vocês estão vendo aí, gráfica, né? Pode ser feito apenas com informações, não precisa necessariamente com obter imagens, mas é uma estratégia para fazer com que vocês relembrem. Do nosso lado direito aqui, então vocês vão observar também o exemplo de um infográfico, que inclusive é objeto da avaliação que vocês vão fazer. O que é um infográfico? São informações, como vocês podem observar aí na imagem, que traz características importantes de uma determinada temática. Nesse caso aqui, o exemplo do infográfico é sobre queijo artesanal mineiro. Então, vocês vão ver várias informações com ilustrações gráficas das características do queijo artesanal, quais são os tipos de queijo artesanal mineiro, quais são as regiões onde são produzidas, informações de produção, de valores, enfim, isso é um infográfico. Informações que são passadas de forma mais simples e resumida através de ilustrações gráficas. Por isso que o nome é infográfico. Mas vamos lá, né? Então, deixamos de lado essas dicas que são apenas para vocês potencializar o estudo de vocês, caso vocês julguem necessário. Então, aqui eu começo a fazer a apresentação do componente curricular Microbiologia Geral. Como eu disse para vocês, esse plano que eu vou mostrar aqui de forma bem resumida é um plano adaptado, então é um plano de ensino das atividades pedagógicas não presenciais. E mais do que isso, observe que antes da suspensão das atividades presenciais no campus, vocês tiveram algumas aulas, como vocês podem ver aqui, né? Então, foram ministradas 12 aulas teóricas anteriores à pandemia pela professora Elke, né? O componente curricular de vocês é Microbiologia Geral, ele é composto de 25% da carga horária de aulas teóricas. As demais, 75% são práticas. Por isso que eu falei para vocês que o nosso encontro aqui será bem pontual. E no retorno das atividades presenciais, a professora Elke, ela vai retomar as atividades práticas com vocês. Não serei eu, ok? Então, nós teremos aqui, ó, 30% de atividades síncronas, ou seja, 4 horas de aula. 2 horas essa semana e 2 horas daqui a 15 dias.
Então, repito, semana que vem não teremos aula virtual, só daqui a 15 dias, no dia, salvo engano, dia 16 não, a próxima semana, acho que é 22, 23 de fevereiro, uma semana após o carnaval, de hoje a 15 dias. E as outras atividades, as 10 horas, né, a mais, a gente vai fazer de atividades assíncronas. Desculpa, aqui tem um erro de digitação, não são síncronas. 70% de atividade assíncrona, que corresponde a 10 horas. Ou seja, são essas atividades que eu vou passar para vocês realizarem fora desse nosso horário aqui de aula. São duas atividades, uma que vale 3 pontos e outra que vale 7 pontos, que, como eu disse anteriormente, pode ser feito de forma individual, caso vocês optem, ou em grupo. Isso a gente vai estabelecer ainda no final dessa aula de hoje. Então, eu não vou detalhar muito o plano de ensino aqui, por quê? Porque este plano de ensino, ele já está disponível para vocês acessarem, tanto aqui pela plataforma do Teams, bem como também pela plataforma do Moodle. Vocês podem acessar lá, baixar, está lá disponível já, se quiserem observar o plano na íntegra. Já está disponibilizado para vocês. Então, aqui só para finalizar essa parte, né, nós teremos esses dois encontros e o primeiro hoje, como eu já disse para vocês, vamos falar já sobre grupo de micro-organismos, histórico sobre a importância dos micro-organismos. E aí a atividade avaliativa, ou seja, a atividade assíncrona, é a realização a construção de um infográfico. E este infográfico vai estar relacionado, como vocês podem ver aqui, ó, ao uso de micro-organismos na alimentação humana. Essa é a atividade avaliativa, a primeira, que vai pontuar aí até 3 pontos, ok? E vou deixar também aqui, né, a possibilidade de vocês realizarem esses testes de estilo de aprendizagem. O endereço está aí, mas é só como uma forma de potencializar os estudos. Não há uma obrigatoriedade. Já fiz o meu já, professor. O seu teste? Sim, que é o visual aqui. Muito bem. Então, significa dizer que você consegue compreender e assimilar melhor os conteúdos quando você está mais atento àquilo que está sendo exposto. Mas aí eu peço que vocês optem por fazer esse teste após o horário da aula, né, nas atividades assíncronas, senão você vai perder algum conteúdo aqui, especialmente pelo que você acabou de colocar. Se o seu estilo de aprendizagem é visual, você deixou de verificar algumas coisas aqui, pode comprometer o seu aprendizado, beleza? Mas vamos lá. No nosso segundo encontro, como eu já disse, é daqui a 15 dias, vou falar para vocês sobre a dinâmica de crescimento de micro-organismos. Quais são os fatores que podem interferir ou prejudicar o crescimento de micro-organismos? Então, eu vou apresentar um gráfico da dinâmica de crescimento desses micro-organismos. E ainda falarei sobre a utilização de micro-organismos em produtos inovadores na indústria. Então, a gente pode utilizar micro-organismos ou metabólitos, ou seja, produtos que são elaborados, produzidos a partir da atividade microbiana, para inovar, para ser pioneiro na indústria, ou seja, para produzir produtos inovadores na indústria. E aí é que constitui a nossa segunda atividade avaliativa, que é a realização de uma construção de uma maquete, um protótipo, ou seja, eu estou falando para vocês de ideias pioneiras, é estimular que vocês pensem sempre de forma inovadora. Portanto, a partir da exposição do conteúdo, vocês vão apresentar um produto inovador, ou seja, utilizando micro-organismos, vocês vão propor a utilização desse micro-organismo na indústria alimentícia, para que, a partir da atividade desse micro-organismo, vocês elaborem um produto que seja inovador. Gente, em relação a essas atividades avaliativas, vocês têm alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Nenhuma dúvida? Bom, se ninguém tem dúvida, vou seguir aqui, ok? Pode falar. Esse gráfico aí, gráfico dinâmica, não, esse mapa aí tem que fazer? Esse mapa? Segundo aí? Não entendi. Qual mapa? Aqui não fala de mapa, não. Você está falando mapa mental?
Não, é para fazer essa segunda atividade aí também? Olhe bem, a segunda atividade é essa aqui, né? Vocês vão apresentar um produto inovador, utilizando micro-organismos na indústria alimentícia. Essa é a atividade avaliativa, a segunda. Entendeu, Marcelo? Entendi. Então, essa é a segunda atividade. A primeira é a construção de um infográfico, utilizando micro-organismos que fale sobre o uso de micro-organismos na alimentação humana. Já a segunda atividade avaliativa, ela está relacionada com a elaboração de um produto inovador. Mas isso daí é para a partir do segundo encontro que vocês vão fazer aí, essa segunda atividade. Vamos com calma para vocês não se atrapalharem com a proposição de cada uma das atividades. Depois da aula de hoje, vocês vão ter a possibilidade de construir um infográfico que fala sobre o uso de micro-organismos na alimentação humana. A partir da semana o segundo encontro, que é daqui a 15 dias, aí a gente fala sobre a segunda atividade avaliativa. Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui falando sobre o grupo ou grupos de micro-organismos que a microbiologia geral ela se dedica a estudar. Gente, antes de falar desses grupos de micro-organismos, é importante vocês compreenderem o que é a microbiologia, e nesse caso específico, microbiologia geral, porque a microbiologia ela abrange diferentes áreas, como, por exemplo, a microbiologia médica, microbiologia zootécnica, a microbiologia agrícola, microbiologia do solo, enfim, a microbiologia é ampla também. Nesse caso, a gente está falando da microbiologia geral, então a gente está tratando de micro-organismos mais gerais, e aí a gente tem grupos que essa microbiologia estuda. Mas, por exemplo, Elisandra, você consegue falar? Boa tarde. Me diga, se você consegue falar, né? O que é que você espera aprender com a disciplina microbiologia? Microbiologia geral. Consegue falar, Elisandra? Elisandra? Lucimara, consegue falar? Gente, tem alguém aí ouvindo? Ou vocês apenas fizeram o login e deixaram aí a aula acontecer? Eu estou ouvindo, professor. Ô Wesley, então muito bem que você está ouvindo. Você conseguiria me responder essa pergunta aí? O que é que você... Qual a pergunta mesmo? O que é que você espera aprender na disciplina microbiologia geral? Rapaz, sobre esses micro-organismos, né? Vixe, agora me pegou agora. João Vitor, você conseguiria responder, João Vitor? João Vitor? Oi, voltei. Você conseguiria responder? Você conseguiria responder por o que é que você pretende ou espera aprender com a disciplina microbiologia geral? Assim, resumindo, eu pretendo aprender... Deixa eu falar de jeito mais fácil. Entender os conceitos básicos do micro-organismo, de todo o processo, tanto inicial quanto até a exportação, como eles agem, como eles influenciam. E também me aprofundar, já que é uma área que eu quero em alimentos, né, que é laboratorial. Então, eu acho que minhas expectativas para aprender sobre isso são altas. Eu acho que é isso, professor. Entendi, João. Veja bem, Lisandra, eu vi sua mensagem aqui, que você não consegue falar, mas vai acompanhando aí, tá ok? Qualquer dúvida pode perguntar, que eu dou uma olhada no chat aqui o tempo todo. Então, é o seguinte, a microbiologia geral, naturalmente, ela se dedica ao estudo de micro-organismos, as interações que os micro-organismos eles podem proporcionar no seu ambiente microscópico, microbiológico, bem como com tudo aquilo que o cerca, né? A natureza, o homem. E se a gente sabe a forma como esses micro-organismos crescem, o que eles precisam para crescer em termos de nutrientes, de temperatura, nós, seres humanos, podemos manipular esses micro-organismos para que eles nos propiciem, ou seja, eles produzam aquilo que a gente precisa.
Por exemplo, a produção de vacinas, através da manipulação de micro-organismos, vacina tão esperada por todos nós, né? A produção de medicamentos, a produção de alimentos. Então, boa parte do nosso dia, a gente está em contato com os micro-organismos. Vocês acreditem ou não, da hora que a gente acorda, à hora que a gente dorme, a gente tem uma convivência com os micro-organismos. O problema é que alguns desses micro-organismos, eles podem sim causar doenças. Podem causar doenças em nós, seres humanos, em animais, podem estragar alimentos quando a gente não conserva os alimentos de forma adequada. Então, é importante compreender como é que esses micro-organismos crescem, para a partir daí a gente dar um tratamento. Se a gente quer estimular o crescimento deles, ou a gente quer evitar o crescimento desses micro-organismos. E aí eu vou dar uma dica. Por exemplo, João Vitor, quando você, ao cortar um queijo, tem 1 quilo esse queijo aí em sua casa, você corta um pedaço aí de 50 gramas, come esse pedaço de 50 gramas, qual é a sua atitude com relação ao pedaço maior do queijo que você não consumiu? O que é que você faz? Vou procurar um meio de conservá-lo. Como? Acho que boto na geladeira. Perfeito, João Vitor. Então, o que é que você falou para mim aí? Que você vai manipular a temperatura, o ambiente. Você sabe que se você deixar esse queijo exposto à temperatura ambiente, ele vai sofrer ação de micro-organismos que conseguem sobreviver à temperatura ambiente. E, consequentemente, esses micro-organismos vão aderir a esse substrato que é rico, né, em nutrientes, que é o queijo, para que eles consigam se reproduzir. Mas ao fazerem isso, ao se reproduzirem, ao crescerem na superfície do queijo, que é o substrato, ele vai deteriorar o queijo, tornando inapropriado para o consumo humano. Então, o que é que você faz? Você manipula o ambiente, como você bem colocou. Então, a gente utiliza os nossos conhecimentos sobre a biologia, ou seja, como que esse micro-organismo, esse grupo de micro-organismos cresce. E, a partir daí, você vai dar um tratamento para que a gente possa estimular o crescimento quando a gente tem interesse que ele cresça, ou você impedir, retardar o crescimento para que ele não altere os alimentos, principalmente, que a gente consome. Então, a microbiologia, gente, ela se dedica ao estudo de grupo de micro-organismos. Que micro-organismos são esses? Passou aqui o slide, deixa eu só voltar um pouco. Então, vamos lá. Os grupos de micro-organismos são leveduras, fungos, bactérias, protozoários, entre outros micro-organismos. Então, aqui vocês estão vendo imagens de alguns desses micro-organismos, né? Imagens, gente, microscópicas, nesse caso aqui de leveduras, que são grupos de micro-organismos muito semelhantes a fungos, mas se diferem, por exemplo, em relação ao seu metabolismo, forma de crescimento. As leveduras, para vocês terem ideia, elas atuam na fermentação, por exemplo, de pão, de bolo, atuam na fermentação de bebidas, algumas bebidas, né? Então, são micro-organismos importantíssimos para a indústria. Os fungos, aqui vocês podem ver, aqui vocês já têm uma imagem que não necessariamente vocês vão observar fungos apenas através de lente de aumento, como um microscópio. Então, aqui vocês estão vendo os fungos crescendo em um ambiente controlado, em uma estufa. São os famosos cogumelos. E, nesse caso aqui, os champignons. Os fungos pertencem ao grupo de micro-organismos que são estudados pela microbiologia, e como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem gráfica, é um grupo de micro-organismos numerosos. Estima-se que a gente tem aí, no mundo inteiro, algo em torno de 2 milhões de espécies de fungos a serem estudadas ainda, né? Então, comparativamente, vocês vão observar aqui que os fungos só perdem, em termos de quantidade, para os insetos. Então, os insetos são um grupo de organismos vivos no mundo mais numeroso, que são os insetos. Em seguida, temos os fungos, que faz parte, é objeto de estudo da microbiologia. Mas não temos apenas leveduras e fungos. Temos também aí, bom, antes de falar dos outros organismos, a gente tem aqui exemplos de fungos, né, de cogumelos. Aqui, não sei se vocês já ouviram falar, né, ouviram em filmes, em livros, né, então isso aqui é o formato de um cogumelo, que é um fungo. Alguns são comestíveis,
outros não. Embora vocês possam até ouvir algumas piadas por aí, né, pela internet, por exemplo, todo fungo é comestível. Já ouviu essa piada aí, por exemplo, Marcelo? Todo fungo é comestível. Já ouviu essa informação? Marcelo? Oi. Você já ouviu isso? Ó, todo fungo é comestível. Eu não vi ainda, não. Eu sempre vejo, mas... Sempre vejo as pessoas falar, mas assim, realmente eu nunca vi, não. Então, escute bem. Todo fungo é comestível, embora alguns você só come uma vez. É claro que isso é uma brincadeira, é uma piada, né? Por que se diz que alguns você só come uma vez? Porque alguns são... Tem fungos que são comestíveis, outros são alucinógenos e alguns são letais. Os comestíveis, como o próprio nome está dizendo, você pode consumir porque eles vão proporcionar nutrientes para a sua alimentação. Os alucinógenos são utilizados por alguns grupos de pessoas que estimulam efeitos alucinógenos semelhantes, por exemplo, à ingestão de drogas, de bebidas alcoólicas, enfim, principalmente drogas ilícitas. E Esses temos... são psicodélicos, né, professor? Oi? Esses são os psicodélicos, né? Sim, tem alguns que são, que proporcionam esses efeitos, essas mudanças no nosso corpo e atuam naturalmente no sistema nervoso, né? E temos os letais, ou seja, essa imagem que vocês estão vendo aqui, que parece aquele cogumelozinho do Super Mario, né? Esse é um cogumelo chamado Amanita muscaria e ele é altamente letal, ou seja, se você ingerir pequenas quantidades, certamente você deixará de existir entre nós, né? Vai morrer. Como eu disse, né, os cogumelos, os fungos, os micro-organismos de um modo geral, eles também podem provocar doenças em vegetais e animais. Então, aqui no caso dos vegetais, a gente tem uma doença chamada ferrugem, que ataca, por exemplo, a soja, né? Então, essa parte aqui alaranjada na superfície inferior da folha, tudo isso aí são estrutura de fungos. Tem uma outra estrutura de fungo que a gente chama de carvões, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Ataca a espiga do milho, e essa estrutura que você está vendo aqui, ó, isso aqui são deformações na espiga do milho causada por um fungo chamado Ustilago maídes, provocando a doença chamada de carvão. Então, torna inapropriado aí o produto que é comercializado, que é a espiga, principalmente o grão do milho, né? Então, aqui temos outros exemplos de micro-organismos que são estudados pela microbiologia, que são as bactérias. Bactérias são muito úteis, tanto na produção de alimentos, como, por exemplo, iogurte. O iogurte ele pode ser produzido a partir da transformação do leite em iogurte, né, a partir da ação bacteriana, e a gente vai falar disso no nosso próximo encontro, quando a gente falar de gráfico de crescimento de micro-organismos. Então, as bactérias, como vocês podem ver aí, Salmonella, Escherichia coli, entre outras bactérias, também têm o seu potencial benéfico, como também maléfico, ou seja, pode sim provocar doença. Como vocês podem observar, eu já falei alguns nomes científicos. Os nomes de micro-organismos, eles são, não são muito fáceis, e isso vocês precisam ir se acostumando ao longo do tempo. À medida que vocês vão estudando, é que vocês vão se apropriando dessa informação, mas não deixem de sempre tentar pronunciar para aprender a correta pronúncia dos nomes científicos. Como eu disse aqui, Salmonella, Escherichia coli. E na parte de baixo aqui, gente, nós temos um instrumento chamado uma vidraria, que é muito utilizado na microbiologia, e vocês certamente vão manipular, que a gente chama de placa de Petri. O que eu disse anteriormente, se você conhece o micro-organismo e você conhece a biologia, ou seja, a forma como ele cresce, você pode manipulá-lo, trazendo para o laboratório algumas condições para que você simule um ambiente natural onde esse micro-organismo cresce. E por que você precisa fazer isso? Para que você dê condições desse micro-organismo crescer. Então, essa placa de Petri é uma vidraria muito interessante, onde você vai, por exemplo, colocar nessa placa de Petri aí uma solução nutritiva, que a gente chama de meio de cultivo de micro-organismo. Então, nesse meio de cultivo, você coloca os nutrientes necessários para estimular o crescimento de micro-organismos. Para vocês terem uma ideia, uma única... onde está aqui apontado a seta do mouse, ó, é uma colônia de bactérias, que a olho nu a gente não consegue observar a quantidade de micro-organismos.
Portanto, em uma colônia de bactérias dessa, vocês podem ter representado aqui de forma microscópica muitas unidades formadoras de colônia, ou seja, as bactérias de forma individualizada. Então, a gente estimula o crescimento delas em placa de Petri para estudá-las de forma isolada e, consequentemente, descobrir o potencial que esses micro-organismos têm, seja na indústria alimentícia, na fabricação de alimentos, por exemplo. Temos também, né, um grupo de micro-organismos que não é muito fácil de ser estudado, que são os vírus, como vocês podem ver aí as representações, né? Então, por que que os vírus não são muito fáceis de serem estudados? Porque eles dependem de um ser vivo para a sua sobrevivência. Então, para o estudo em laboratório de vírus, ou em campo, né, em estufa, né, campo experimental, você precisa ter um hospedeiro vivo, porque o vírus só consegue sobreviver em um ambiente onde o substrato, o ser que ele está parasitando, ele tem que estar vivo. Mas é um grupo de estudos também dedicado à pesquisa com microbiologia. E também temos aqui os protozoários, que vocês conhecem como vermes, né, vulgarmente conhecido como vermes, ameba, paramécio, entamoeba e por aí vai. São micro-organismos que atuam no nosso intestino, por exemplo, causando aí alguns desconfortos abdominais, diarreias, doenças. Então, é um problema, geralmente o protozoário está ligado a um problema de saúde pública, ou seja, em cidades onde você não tem um devido tratamento dos efluentes domésticos, do esgoto, geralmente a população vai beber água contaminada com protozoários, e aí, consequentemente vão ficar doentes, afetando o sistema de saúde pública. E temos também, no alvo de pesquisa da microbiologia geral, as algas. E aí apresento para vocês aqui alguns exemplos, né? Algas vermelhas, algas verdes, algas diatomatácea. Algumas delas servem, por exemplo, para alimentação, quando se fala de alimentação, comida japonesa, né? Os sushis, por exemplo, são alimentação à base de algas. As algas vermelhas são utilizadas na indústria alimentícia, e é a partir também de algas vermelhas que vocês vão ouvir falar muito no laboratório de microbiologia, de uma substância muito útil para o cultivo de micro-organismos, que é o agar. Vocês ainda vão ver muita professora Elke falar no laboratório de microbiologia sobre agar. Agar nada mais é do que um polissacarídeo que tem a propriedade de solidificar meios de cultivo. Então, vocês não vão esquecer disso, porque vocês vão utilizar muito ainda. Agar. Água é uma coisa, algas são outra, e agar, mais especificamente, é um polissacarídeo que é extraído de algas marinhas para solidificar soluções líquidas para o cultivo de micro-organismos. Gente, por enquanto, dúvidas? Pode perguntar, hein? Não. Então, vamos lá. Bom, eu falei sobre a importância da microbiologia para, por exemplo, para a nossa sobrevivência. Eu vou explicar aqui de forma resumida para vocês compreenderem o processo de evolução tanto do planeta Terra quanto da nossa sobrevivência, porque estamos aqui, e a influência, o papel importante dos micro-organismos para isso. A Terra, né, diz que a partir de estudo de fósseis e tal, a gente tem aí aproximadamente 4,6 bilhões de anos o planeta Terra. Ou seja, a origem da Terra data de 4,6 bilhões de anos atrás. Então, como vocês podem ver aqui, no momento da criação, vamos dizer assim, ou do aparecimento da Terra, não tinha nenhuma forma de vida. E isso, a partir do processo de evolução da Terra, né, há cerca de 4 bilhões, 3,8 bilhões de anos atrás, a gente tem aqui o surgimento das bactérias. As bactérias. Então, nenhuma outra forma de vida existia anteriormente. Então, o primeiro ser aqui a ser observado com vida durante o processo de evolução da Terra é um procarioto, um micro-organismo, e nesse caso uma bactéria. Alguns anos mais para frente, observe a importância disso.
Aqui, até o surgimento das bactérias em amarelo, gente, a gente não tinha condições na atmosfera para a sobrevivência de seres evoluídos como os que a gente tem hoje, como, por exemplo, nós seres humanos. Por quê? Porque a composição dos gases na atmosfera era bem diferente da que a gente tem hoje. Então, eram enxofres que estavam distribuídos no ar, metano, a temperatura muito alta. Então, as condições eram inapropriadas para a grande maioria dos organismos vivos, inclusive os seres humanos. Anos mais tarde, como vocês podem ver aqui, ó, aparecem as primeiras bactérias fototróficas anoxigênicas. E é claro que isso aí, a gente está falando de algumas centenas de milhares de anos. Então, lentamente, a Terra foi mudando a sua composição a partir do aparecimento e da evolução desses organismos, a diferença da composição dos gases na atmosfera. Então, tudo isso daí deu origem proporcionou a evolução do planeta Terra e, consequentemente, dos seres que o habitavam. A gente tem aí, aproximadamente, alguns, entre 2,7 e 2,8 bilhões de anos atrás, a origem das cianobactérias, que é um evento importantíssimo para o surgimento de seres mais evoluídos. Por quê? Porque as cianobactérias, elas iniciaram a lenta oxigenação do planeta. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir da atividade metabólica das cianobactérias, o gás oxigênio começou a lentamente tornar-se disponível no ambiente. Então, ao longo dos anos, esse gás tão importante para a nossa manutenção, nossa respiração, que é o oxigênio, ele foi sendo disponibilizado. Portanto, as algas, para vocês terem uma ideia, as algas são responsáveis por grande parte do oxigênio produzido no planeta. Não estou querendo dizer que as florestas, em especial a floresta amazônica, não seja responsável pela produção e liberação do oxigênio na atmosfera. Mas, tão importante quanto é o papel das algas que produzem oxigênio para o planeta também. Então, a partir disso daí, como vocês podem ver aqui, para não me alongar muito nessa explicação, né? Você tem aí a diversidade dos organismos que começam a aparecer a partir da oxigenação, ou seja, da liberação de oxigênio no planeta Terra, como, por exemplo, origem de eucariotos, uma maior diversidade das algas, aparecimento de invertebrados com conchas, plantas, com sistemas vasculares, vasos, né? Ou seja, xilema e floema, surgimento de mamíferos e nós, seres humanos, né? Então, esse aí é o histórico sobre a importância dos micro-organismos para a nossa sobrevivência. Portanto, Marcelo, se alguém disser que você tem um procarioto, uma bactéria como parente, você acreditaria sim ou não? Rapaz, acho que não, né? Não? Bruna, você me escuta, Bruna? Consegue me responder? Jean Darley, você me escuta, minha jovem? Não vi você se pronunciar no dia de hoje. E eu acho que não vai ser agora ainda, né? Isana, consegue me ouvir? Consigo sim. Muito bem, Isana. Se eu disser que você tem um parente aí ancestral chamado bactéria, você acreditaria em mim? Sim ou não? Eu acho que não sei, acho que sim. Que sim? Muito Sim. bem. Lucimara, você tem algum parente chamado procarioto, uma bactéria? Sim ou não? Não estou lhe ouvindo, Lucimara. Não sei por que o seu áudio não está funcionando. Mas vamos lá. Se você puder colocar no chat aí, Lucimara. Internet ruim, né, Jandarle? Ah, tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Não, Lucimara, pois eu vou dizer a todos vocês que
Sim. Olha bem, gente, aqui, ó. Qual o primeiro ser aqui a ser visto no planeta? Um procarioto, uma bactéria. Então, a partir do surgimento das bactérias, toda a diversidade de vida Acertei. no planeta, exatamente, é a partir de um procarioto. E eu vou dizer a vocês, nós somos eucariotos, tá, gente? Mas o nosso surgimento, ele, em boa parte, ele deriva de um ser procarioto. Por quê? Por causa dessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, aqui, gente, nós temos uma célula de um ser procarioto, uma bactéria, por exemplo, né? E aqui nós temos uma célula mais evoluída de um ser eucarioto. Então, uma célula de um ser eucarioto, ele é muito mais complexa do que de um procarioto. E há evidências, ou seja, a presença de organelas na célula de um eucarioto que estão presentes na célula de um procarioto. Isso, eu estou falando de uma teoria, que se vocês tiverem até curiosidade de pesquisar depois, é chamada de teoria endossimbiótica. O que significa teoria endossimbiótica? Significa dizer que seres eucariotos mais evoluídos evoluíram a partir de seres procariotos. E essa evidência está relacionada a partir da observação de organelas, que podem ser vistas em células de eucarioto e células de procarioto. Exemplo, a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Portanto, a resposta para a pergunta é sim, nós temos um ancestral que é um procarioto. Quando pensa-se em ancestral, eu não estou falando do meu avô, do meu bisavô, aí a gente está falando de alguns bilhares de anos atrás, né? Então, acho que foi Isana que falou que sim. Foi você, Isana? Ou foi a Elisandra? Isana. Muito bem, Isandra. Então, é isso aí. Bom, gente, aqui eu apresento para vocês um pouco da atividade microbiana. Não só a atividade do micro-organismo, mas o que eles podem produzir, seja na agricultura. Então, vocês observem aqui que, a partir do ciclo de nutrientes, os micro-organismos, como bactérias, por exemplo, podem transformar amônia em nitrogênio. A partir da atividade de protozoários no rumen de animais, podemos converter os carboidratos, como a celulose, em proteína animal, a partir da digestão desses carboidratos. A gente pode, como no início do nosso bate-papo aqui, tratar da preservação de alimentos, manipulando temperatura, ou seja, propiciando mais calor ou mais frio. A gente pode estimular a produção de alimentos fermentados, como, por exemplo, bebidas, queijo, pães, entre outros. Então, tanto na agricultura quanto na área de alimentos, você pode sim ter ação de micro-organismos. Como dito também, no caso de prevenção ou tratamento de doenças, a gente pode utilizar metabólitos produzidos por micro-organismos ou os próprios micro-organismos, né? Em relação à microbiologia ambiental, a gente tem a atuação de micro-organismos, por exemplo, na fabricação de biocombustíveis, ou seja, a partir do cultivo de algas, pode-se extrair o óleo que é produzido pelas algas, naturalmente processar esse óleo, né, clarificar o óleo, e esse óleo pode ser utilizado como biocombustível. A gente pode utilizar micro-organismos em áreas onde são afetadas por derramamento de óleo, por exemplo, como é o caso de técnicas de biorremediação, uma técnica chamada de land farming, onde você utiliza micro-organismos que são capazes de produzir detergentes naturais, e esses detergentes vão degradar os compostos presentes na cadeia do petróleo, e pode-se utilizar aí uma metodologia mais limpa, mais sustentável. Então, em relação à biotecnologia, pode-se também utilizar micro-organismos chamados OGM, né? Organismos geneticamente modificados, como, por exemplo, bactérias,
para introduzir características interessantes ou mais produtivas, por exemplo, na agricultura. Então, essas são algumas áreas e, portanto, está evidente a importância dos micro-organismos, tanto para o processo de evolução de vida no planeta Terra, como também para a nossa atualidade, ou seja, para que a gente consiga sobreviver, estimulando o crescimento desses micro-organismos para que eles possam nos dar um retorno que a gente precisa para conviver em sociedade, seja na agricultura, área de alimentos, ou, por exemplo, na cura de doenças. Gente, eu vou falar agora da idade de ouro da microbiologia, mas alguém tem alguma dúvida por enquanto? Eu estou sempre perguntando porque eu não vejo vocês interrompendo, mas se quiser... Tem dúvida? Não? Então, tudo bem. Vamos lá. A imagem está um pouco pequena porque são muitos fatores e eu já esclareço para vocês aqui. Aqui está um período histórico onde observou-se grandes acontecimentos na área da microbiologia. Então, gente, o que a gente pode observar aqui é que a microbiologia deu contribuição e continua dando contribuição em função de enormes feitos em nível internacional e nacional. E desde muito tempo atrás, ou seja, desde 1665, com as primeiras observações de células de microscópio, de micro-organismos em microscópio, até os dias atuais, a gente tem a influência da microbiologia nos nossos dias. Para não deixar esquecer, atualmente nós estamos vivendo uma pandemia, onde a gente está necessitando da produção de uma vacina e, naturalmente, a imunização da sociedade para que a gente consiga retomar aos poucos aí o nosso convívio presencial. E isso, naturalmente, a gente depende dos avanços em microbiologia, porque a gente está falando de micro-organismo. Nesse caso, vírus. Como inativá-lo, né? Então, dentre todos esses acontecimentos ao longo da história, a gente tem um período que a gente conhece como Idade de Ouro da microbiologia, porque muita coisa importante aconteceu nesse período, que está em torno de 60 anos, que foi de 1857 a 1911, 1914. Então, muita coisa aconteceu nesse período, e é por isso que a gente conhece como Idade de Ouro da microbiologia. Não que depois desse período não tenham acontecido fatores importantes, mas é porque nesse período específico aí, dada a tecnologia daquela época, que é bem diferente da atual, muita coisa importante aconteceu, né? Então é preciso comparar não só o período, mas também os recursos que a gente tinha disponível, né? Por exemplo, olha aqui a imagem do primeiro microscópio, ou que eles chamavam, né, gente, naquela época de microscópio, na verdade, é pequenas lentes de aumento, né? Como vocês podem ver aqui, elaborado pelo pesquisador Hooke, a gente começou a ver algumas células microscópicas, e aqui embaixo um outro pesquisador chamado Anton von Leeuwenhoek, observa o tamanho da lente de aumento, cabe na palma da mão, né, literalmente, mas possibilitou grandes avanços, né? Então, a ação desses microbiologistas no mundo e no Brasil proporcionou que a gente chegasse, por exemplo, ao que a gente consegue observar no laboratório. Vocês aí no campo de Uruçuca vão conseguir manipular um equipamento como esse, um microscópio, que pode ser utilizado, manipulado em aulas práticas, que tem a capacidade de aumentar algumas vezes células, por exemplo, bacterianas, para vocês observarem detalhes do tipo de micro-organismo, por exemplo, que pode provocar, entre aspas, o mofo do pão, degradar um pedaço de queijo, aquele micro-organismo que causa putrefação na carne. Então, tudo isso vocês conseguem observar no microscópio. Não só a estrutura presente no substrato, né, ou seja, no queijo, então você vai fazer uma lâmina e levar para o microscópio e você consegue ver as microestruturas daquele organismo, seja uma bactéria, uma levedura ou um fungo. Bom, aí eu vou falar aqui agora de alguns acontecimentos ao longo dessa história, né, da microbiologia, para vocês entenderem por que a microbiologia é importante. Então, esse pesquisador aí, né, Ferdinand Kuhn, é considerado o pai da bacteriologia, porque
ele descobriu um gênero de bactéria chamado bacilos. E mais do que isso, ele descobriu que esse gênero ele tem uma estrutura que a gente chama de termorresistente, ou seja, é um esporo, é uma unidade de reprodução que é termorresistente. Significa dizer que se você encontrar essa bactéria e simplesmente ferver a água, você mata a bactéria, mas não mata essa estrutura de resistência, a chamada estrutura de termorresistência. Então, ele foi considerado o pai da bacteriologia por ter feito essa descoberta, e aí, a partir disso, mudanças na rotina dos laboratórios precisaram ser adotadas, como, por exemplo, a utilização de simples tampões de algodão para vedar vidrarias, como Erlenmeyers, tubo de ensaio, entre outras coisas. Já evitou-se a disseminação desses endósporos, por exemplo. Bom, não sei se vocês já tinham visto, né? Mas este pesquisador aí é o Louis Pasteur, um dos maiores pesquisadores na área da microbiologia, da ciência de um modo geral. Não é à toa que esse prédio que vocês estão vendo aqui nessa imagem atrás, onde eu estou, né? É o Instituto Pasteur, localizado em Paris, na França. Então, esse é um instituto onde esse pesquisador, centenas de anos atrás, trabalhou e idealizou alguns dos feitos, né, mais importantes da nossa história, como, por exemplo, a pasteurização, que eu já vou explicar para vocês. Até hoje, temos aí nesse prédio vidrarias originais de um dos experimentos que ele fez e consolidou como um dos grandes nomes da ciência no mundo, hein? Então, ele é considerado, Louis Pasteur, o maior oponente da teoria da geração espontânea. O que é a teoria da geração espontânea Isana? Já ouviu falar? Sabe o que é? Teoria da geração espontânea. Já ouvi falar. Muito bem, Isana. Me diga o que significa. Isso mesmo, já ouviu falar. Agora, explicar para o senhor, eu não vou saber. Não tem problema. Vamos relembrar, então. A teoria da geração espontânea, Isana e demais colegas, nada mais é do que uma teoria que nos afirma que um ser inanimado, ou seja, sem vida, pode dar origem a um ser animado, ou seja, com vida. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó. Um pão pode se tornar um rato? Claro que não, né, gente? Mas antigamente, muita gente acreditava nessa ideia. O máximo que pode acontecer é você, por exemplo, esquecer um pedaço de pão em sua casa, na cozinha, em cima da mesa, por exemplo, viajar, passar algumas semanas fora, e você, quando voltar, você vê o rato na cozinha e não vê o pão. Significa dizer que o pão virou rato? Ou que o rato apareceu, foi atraído pelo pão, comeu o pão e você não viu mais o pão, só viu o rato. Então, o pão não vai se transformar em rato, viu, gente? Pelo menos até onde a gente tem de conhecimento, isso não existe, né? Então, esse Louis Pasteur, ele é considerado o maior oponente da teoria da geração espontânea, porque ele conseguiu provar que isso não era verdade. Que para você ter a reprodução de um organismo, de um micro-organismo, você precisa ter um organismo vivo previamente existente. Então, ele fez um experimento, mas antes de falar desse experimento, eu vou dizer a vocês que ele acumulou vários triunfos na microbiologia e na medicina em função de todas as suas atuações. Por exemplo, ele foi capaz... Pode falar. Essa teoria da geração espontânea é a mesma que a da biogênese e a biogênese? Isso, garoto, a mesma coisa. Não conheço geração espontânea, não. Só muda a nomenclatura, mas o princípio é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Então, ele acumulou triunfos aí por exemplo, ele produziu vacinas contra a cólera aviária, a raiva, antraz, a raiva canina, tá? Entre
tantas outras atividades na área da microbiologia. Mas aí, eu vou mostrar a vocês aqui o que é que ele fez. Como é que ele chegou a essa conclusão de que só um ser vivo pode gerar outro? Bom, o que é que ele fez? Ele pegou um frasco, uma vidraria, a gente chama isso aqui de balão volumétrico, tá? Então, ele colocou uma solução nutritiva, como vocês estão vendo aqui, nesse frasco. Aí, o que é que ele fez? Ele sabia, gente, que no ambiente existiam seres. Hoje a gente sabe que esses seres existentes no ar são micro-organismos. Então, o que é que ele fez? Ele pegou esse balão volumétrico, aqueceu o pescoço, né? Essa parte aqui, ó. Ele aqueceu, entortou e transformou esse pescoço aí desse balão volumétrico em uma estrutura que se assemelha a um pescoço de cisne. Em alguns livros, vocês podem encontrar esse experimento comum chamado experimento do pescoço de cisne de Pasteur, por exemplo. Então, ele aqueceu a tal ponto que ele conseguiu fazer essa curvatura em formato de S, né? Aí, associado a isso, o que é que ele fez? Ele pegou e esterilizou esse líquido, essa solução nutritiva, para garantir que não tinha nenhum micro-organismo, que ali a gente tinha uma solução esterilizada dentro de uma vidraria também esterilizada, ou seja, sem a presença de qualquer tipo de vida, de micro-organismo, por exemplo. Em seguida, o que é que ele fez? Ele deixou esse líquido ser resfriado lentamente, uma bancada lá, por um longo período, algumas semanas. E aí, ele percebeu a olho nu, né, gente, que na curvatura aqui, ó, como vocês podem ver, esses organismos existentes no ar se depositavam apenas nessa curvatura. Por isso que, de forma muito inteligente, ele não deixou o formato aqui do pescoço, ó, ou da vidraria original, porque esses micro-organismos poderiam ter acesso direto à solução nutritiva. Então, dessa forma, ele fez com esse formato. E aí ele observou que o líquido permaneceu estéril por alguns anos. Por quê? Porque não tinha contato com o ambiente externo. A partir disso, o que é que ele fez? Ele, sabendo que isso daqui era uma solução nutritiva, como vocês podem observar aqui, ele pegou esse frasco e inclinou ligeiramente, de modo que a solução líquida tivesse contato com aquela parte da vidraria onde estava exposto a ação dos organismos do ar, do ambiente. E, novamente, colocou a vidraria na posição original. Em um curto período de tempo, alguns dias apenas, como vocês podem ver, aquela solução, aquele líquido que antigamente estava estéril, passou a ter uma coloração mais turva, mais escurecida, por conta da ação de quem? Dos organismos. Portanto, durante todo o período em que aquela solução nutritiva não teve contato com organismos, ela se manteve em um estado inalterado. A partir do momento que o organismo ele encontra a solução nutritiva, ou seja, condições para se reproduzir, ele começa a se reproduzir, portanto, ele mudou a aparência do líquido nutritivo. E assim ele consegue derrubar a teoria da geração espontânea, ou seja, aquela geração, também colocada pelo colega João aí, chamada da biogênese, que significa dizer que os organismos, a biogênese, desculpa, a teoria da abiogênese é semelhante à teoria da geração espontânea, ou seja, que organismos sem vida dão origens a organismos com vida. Isso não é verdade. Então, ele derruba essa teoria ao afirmar que somente um ser vivo, animado, com vida, pode dar origem a um outro ser vivo. Isso é a teoria da biogênese, que é diferente da teoria da abiogênese. E aí, dúvidas? Ficaram com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta em relação à teoria da geração espontânea? Ficou claro? Que bom. Então, vamos lá. Bom, só para
ilustrar um pouco mais os feitos desse pesquisador e a gente avançar no assunto, né? Ele recebeu algumas homenagens, como vocês podem ver aqui. Antigamente a moeda na França eram francos, né? Então aqui na moeda, né? Desculpa, na cédula, né? De 5 francos, observe aí o busto, né? A imagem aqui do pesquisador em homenagem a ele e algumas vidrarias de escritório, de laboratório e tal. Então isso para homenageá-lo, ele foi colocado até numa cédula de 5 francos. E aqui, como eu comentei, né? A imagem do Instituto Pasteur, localizado aí na França. Caso tenha interesse de visitar algum dia, já sabe que lá vocês vão encontrar as vidrarias originais desse experimento. Bom, aí aqui eu vou colocar mais para frente agora, né? Chegando mais para o final aí do nosso bate-papo, algumas curiosidades, né? Então, eu acredito que se vocês não fizeram ainda, vocês vão fazer em aulas práticas, em laboratório de microbiologia, uma prática chamada de coloração de grã. E para que serve essa técnica? Já fizeram? Ótimo, perfeito. Então, que bom. Então, João Vitor, para que serve essa técnica de coloração de grã? Para saber se uma bactéria é gram positivo ou gram negativo. Perfeito. E qual é a característica principal da bactéria gram positiva que a diferencia da gram negativa? Eu acho que a positiva ela é mais clara e a negativa é mais escura. Ou é o inverso? Veja bem, a gram positiva, ao final da técnica, vai apresentar uma coloração roxa. A gram negativa, ao final da técnica, vai apresentar uma coloração rosa ou vermelha. Isso se deve em função da espessura de um componente que tem na parede celular, chamada de peptídeo glucano. Relembraram? Então, é uma técnica, gente, muito simples, que é feita em 5 minutos em laboratório, mas que foi proposta por um pesquisador chamado Christian Gram. Por isso que a técnica chama coloração de grã. E tem essa finalidade de você separar 2 grandes grupos de bactéria. Para que a gente faz isso? Por exemplo, quando você quer identificar uma bactéria, esse é o primeiro teste. Depois você pode fazer alguns testes bioquímicos, moleculares, mas para você identificar uma espécie, esse é um dos primeiros testes a serem feitos. E ajuda bastante no laboratório. Bom, como eu disse a você, também tem um outro pesquisador de sobrenome Petri, desenvolveu essa vidraria muito útil, como vocês estão vendo aí, né? Placa de Petri, que serve, entre outras coisas, aí para acondicionar soluções nutritivas, para a gente estimular o crescimento de micro-organismos. E, na sua grande maioria, como vocês podem ver aqui, ó, são bactérias, assim como fungos e leveduras também a gente pode estimular o crescimento. E são diferentes os tipos de meio de cultivo. Uma outra curiosidade é que em 96, alguns de vocês podem até não ter nascido nessa época ainda aí, né? Mas já em 96, né? Com o avanço da biologia, tanto molecular quanto da biotecnologia, esse pesquisador aí, chamado André Goffot, um francês, né? E o seu trabalho, em colaboração com mais 96 laboratórios ao redor do mundo, conseguiu realizar o primeiro genoma de organismo eucarioto sequenciado, que é uma levedura, a levedura Saccharomyces cerevisiae, que tem, entre outras funções. Por quê? O primeiro organismo eucarioto foi a levedura Saccharomyces cerevisiae, pelo que eu apresento a vocês nessa imagem agora. Porque é um apelo industrial e econômico muito grande no mundo e movimenta muitas somas, né, cifras econômicas em função da produção de bebidas, seja fermentadas ou não. E essas bebidas são produzidas pela levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Então, haveria um interesse, sim, de sequenciar e entender como é que funciona o genoma dessa levedura. Então, com o auxílio desse pesquisador, lá em 96, deu-se início ao estudo do genoma e foi sequenciado em colaboração com laboratórios do mundo inteiro. Então, quando há um interesse, gente, não só nacional, local, mas mundial pela produção de algum metabólito ou da própria produção de um micro-organismo, os laboratórios, eles se unem, os pesquisadores se unem a uma rede internacional para acelerar esse processo.
como é o que está acontecendo nesse atual momento em laboratórios do mundo inteiro para a produção, como eu já disse aí, de uma vacina. Bom, falando agora um pouco de alguns personagens históricos aqui no Brasil. Então, Vital Brasil, é este senhor que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Ele, um cidadão brasileiro, mineiro, nascido em 1865, desculpa, mas já em 91 ele se formou em medicina no Rio de Janeiro e idealizou um laboratório na fazenda Butantã, que aí já digo para vocês que vocês já devem ter ouvido falar desse nome. Então, em 1901, esse laboratório se transforma no atual Instituto Butantan, tão importante, como eu já disse, pela essa corrida aí para a produção da vacina e imunização dos brasileiros. Portanto, mais uma vez, eu digo a vocês que a microbiologia, se vocês ainda não tinham parado para analisar, ela é importante, sim, na vida de cada um dos seres humanos. Então, outra curiosidade aqui de personagem brasileiro é o Oswaldo Cruz, nascido em 1872. Algumas pessoas se julgam inteligentes, né, gente? Então, quando vocês pensarem isso, imaginem que com 14 anos, Oswaldo Cruz se matriculou em uma faculdade de medicina, dada a sua capacidade intelectual e tudo aquilo que ele estava disposto a fazer e fez, principalmente na área da microbiologia. Aí, aquele instituto que eu mostrei as fotos para vocês em Paris, né, o Instituto Pasteur, serviu também de fonte de inspiração, pesquisa e estudo para o Oswaldo Cruz, uma vez que ele foi para lá, para o Instituto Pasteur na França, e se especializou nessa área, né, na microbiologia e, em especial, na produção de soros. E, em 1900, ele retorna para assumir o cargo do Instituto Soroterápico Federal para produzir soros que estavam, em especial, destinados à produção contra, né, a peste bubônica. E temos aqui também um outro personagem brasileiro, que é o Carlos Chagas, né? Ele, após a morte de Oswaldo Cruz, em 1917, é ele que vai assumir o Instituto Manguinhos, que depois viria a se tornar Fiocruz. Então, ele também, o Carlos Chagas, ele chefia a campanha contra a epidemia da gripe espanhola que atacou o Rio de Janeiro no final da Primeira Guerra Mundial, 1918, né? E também teve algumas participações em relação a diferentes campanhas contra tuberculose, hanseníase e doenças venéreas também. Então, esses foram alguns pesquisadores brasileiros que tiveram importância na microbiologia nacional e deram suas contribuições, né? Como vocês puderam ver, a maioria relativa à medicina. Uma vez que antigamente a gente tinha muitos problemas relacionados com saúde pública, as pessoas morriam muito novas, né? Bom, aqui nessa imagem a gente tem uma curiosidade, né? O pesquisador conhecido como Alexander Fleming, ele descobriu um poderoso antibiótico amplamente utilizado e que, até hoje, ele salva muitas vidas, a partir da atividade de um fungo chamado Penicillium. Ele descobriu a atividade antibiótica da penicilina. Quem é bom de inglês aí? Marcelo, Jandarli, João Vitor, Lucimara, Isana, Elisandra, Wesley e Bruna. Quem é bom de inglês aí para traduzir o que está escrito aí? Assim, professor, eu tenho o básico. Vá. Diga. Mas o título é Obrigado, Penicilina, no caso, ou Penicilline, e o de baixo ele irá voltar para casa. 9,9. Quase isso. Você traduziu o pé da letra, né? Mas, assim, a expressão significa... Mas a mensagem é essa, viu, João? Graças à penicilina, ele vai voltar para casa. Então, é uma ilustraçãozinha, né? Que traz a importância da atividade microbiana e, principalmente, do antibiótico descoberto pelo Alexander Fleming.
Então, vocês observam nessa imagem aí um soldado, um enfermeiro, aplicando o antibiótico, que é a penicilina, no soldado que foi combatido, ferido no combate, né? E aí, graças à penicilina, ele vai poder ter essa oportunidade de voltar para casa, porque muitas outras pessoas, inclusive soldados em guerras, morreram porque não tinham antibióticos, qualquer corte inflamava, tinha infecções e morriam porque não tínhamos aí a aplicação ou a descoberta da penicilina. Hoje a gente utiliza antibióticos, são vários que a gente tem, de forma até às vezes inadequada, né? Quando a gente faz automedicação de antibiótico, é preciso ter muito cuidado com isso, porque a gente pode estar provocando em nosso corpo aí, propiciando, né, que cresçam micro-organismos aí resistentes a antibióticos. Então, a automedicação não é desejável em momento algum. Quando se fala de automedicação com antibiótico, é pior ainda. Então, tenham cuidado, viu? Certamente vocês, em algum momento aí da vida, ou vocês, ou amigos, familiares, já devem ter escutado ou dito essa expressão: poxa, o medicamento tal já não faz mais o efeito que fazia há 2 anos atrás. Eu tomava um medicamento, um comprimido, agora eu tenho que tomar 2 ou 3. Por que será isso? Porque a automedicação, ela estimula o aparecimento de micro-organismos resistentes. Então, estejam atentos a isso. Bom, gente, vocês nunca foram meus estudantes, mas toda aula da minha disciplina, seja qual for, eu costumo colocar essa imagem. O que é que essa imagem diz a vocês? Diz o seguinte, que o nosso cérebro, ele tem diferentes formas de aprender. E aí eu coloco aqui na seta, né? Essa seta aqui significa que 80% da nossa atividade de aprendizagem está relacionada à prática. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir do momento que você estuda um determinado assunto, para que você consiga consolidar esse conteúdo para essa aprendizagem acontecer, é importante que você revise, que você pratique. E, em função de tudo isso, nada melhor do que uma pergunta para praticar, né? Então, vamos lá. Vamos praticar? Essa é a pergunta, né? Diante de tudo isso que eu falei nesse nosso primeiro encontro aqui, eu pergunto a Isana, qual a importância da microbiologia para a sua sobrevivência, Isana? Acho que a questão da saúde, da produção dessas vacinas, acho que é um fator mais importante para a minha sobrevivência, assim. Isana e demais colegas aí que estão atentos. Os micro-organismos, eles têm uma propriedade, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que a gente chama de ubiquidade. O que é ubiquidade? É a capacidade que os micro-organismos têm de estarem presentes em todos os ambientes, seja ambiente terrestre, aquático ou aéreo. Ou seja, a microbiologia e os micro-organismos fazem parte, como eu disse anteriormente, de nossa rotina diária, do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme. Como a Isana colocou, uma da importância da microbiologia para a nossa sobrevivência está relacionado, de fato, à área médica, por exemplo. Mas, Isana, você gosta de comer pão? Sim. Então, agradeça a microbiologia, porque a partir de uma levedura, que é um micro-organismo, é que nós temos a possibilidade de fazer pão. Então, a alimentação que nesse caso a produção do pão é fundamental a presença de um micro-organismo, então aí também está a importância da microbiologia para a sua vida. João Vitor, além da alimentação e medicina, qual a importância da microbiologia para a sua sobrevivência? Então, professor, assim, eu acredito que
na conservação, na entrega do alimento até a minha casa, ou seja, tem todo um processo, né? E não só para mim, como para todo mundo. Deixa eu ver o que mais. Acho que só. Não só, mas assim, o que eu acho. Entendi. Você trouxe aí, João Vitor, a possibilidade de você, mais uma vez, né, pensar na reprodução do micro-organismo, então como você pode manipular para conservar e que o alimento chegue sem alterações indesejáveis pelo micro-organismo. Isso é importante também, né? E associado a tudo isso que a gente viu aqui, não esqueçam que os micro-organismos também são importantes, por exemplo, como as algas para a produção de oxigênio. A microbiologia agrícola é fundamental no ambiente rural, que também é um ambiente que produz boa parte da nossa alimentação. Então, associado a isso, a medicação, a nossa alimentação que está envolvida aí, a atividade microbiana, a gente tem, sim, um débito grande em relação à atividade microbiana. Como eu disse, os micro-organismos não são vilões. Eles têm o seu papel maléfico, ou seja, eles têm a capacidade de causar doenças, mas eles são benéficos também, ou seja, boa parte desses micro-organismos, eles podem ser manipulados e a partir dessa manipulação do homem, a gente pode obter benefícios da microbiologia. Ok? Eu deixo aqui para vocês uma última mensagem, que é de um pesquisador também, né? E alguém sabe de quem é essa imagem? Quem é esse personagem histórico aí? Alguém sabe? Alguém arriscaria dizer quem é esse personagem, quem é esse senhor? Muito importante nas nossas vidas. Alguém? Bom, enquanto vocês pensam... Galileu, professor? Não, quase. Charles... Deu uma dica. Charles... Muito bem. Charles Chaplin? Não, Charles Darwin. Charles Darwin, isso aí. Charles Chaplin é o comediante. Charles Darwin. O que é que ele diz? Que não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que melhor se adapta às mudanças. Ou seja, a gente vive por momentos diferentes, tanto do ponto de vista pessoal e profissional, né? Então, assim, é muito melhor a gente se adaptar e enxergar as mudanças do que apenas imaginar que é inteligente. Com a sua inteligência, você vai superar obstáculos e desafios. Por fim, tem um documentário da BBC disponível no Google, se vocês estiverem interessados depois, eu deixo apenas como curiosidade, né, que fala da importância dos micro-organismos para a manutenção do planeta. Podem pesquisar, se não acharem, eu depois posso até deixar o link aí, ok? Gente, inicialmente era esse conteúdo que eu tinha para deixar para vocês. A partir desse momento aí, eu irei interromper a gravação para a gente falar aqui dos nossas próximas etapas que está relacionada com as atividades avaliativas. Deixa eu interromper aqui a gravação.